Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que eu e Guilherme Verano estamos aqui para mais uma entrevista, mais um bate-papo, um assunto extremamente interessante, importante e bom de bater um papo hoje. Guilherme Verano, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, José Val, mais uma vez a gente aqui para trazer assuntos de interesse à comunidade. E quem não gosta de tratar do físico, né, de cuidar do físico. E o nosso convidado de hoje é alguém que a gente conhece desde criancinha, né? A gente pode falar dessa forma. Não somos muito velhos, ainda não, José Val, mas a gente lembra do Camael ainda bem criancinha, lá no Campo das Acácias, levado pelo pai, né, pelo Clóvis, o tio Beto, o pessoal todo lá que frequentou aquele espaço que é o espaço de convivência familiar, fundamentalmente, né? E é isso que o Camael está aqui, né? Já homem feito, para falar um pouquinho da gente sobre a atividade profissional dele. Olá, muito bom estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que eu não só trabalho, como eu amo. Eu escolhi essa profissão porque, como você falou, vocês me conhecem desde criança, eu estou envolvido com esporte desde criança e então é uma coisa que está no coração. Vou falar uma coisa que é de amor, então. Ô Verano, mas para a gente entrevistar as pessoas é muito bom, mas quando a gente entrevista gente que é do dia a dia da gente, que é amigo da gente, é melhor ainda. E quando a gente entrevista uma pessoa que você conhece desde pequeno e está vendo que a pessoa está tendo sucesso no que faz e que gosta do que faz, isso nos dá uma satisfação maior ainda, que é o caso do Camael, né? Você fala que nós não estamos muito velhos, mas nós estamos um pouco vividos, né? Vividos, isso, experientes. Né? Sem dúvida. A gente começou muito novo nas muito casas novo. também. Nós né? começamos muito novos. E o Camael chegou lá a beber ainda, né? Nem andava direito ainda. Agora, para você que já aposentou ou pendurou a chuteira, você só está dentro das academias da vida, que é nos nossos assuntos assim, mas para mim, que ainda insisto em jogar um futebol, marcar um rapaz com vigor desse, nessa idade não é fácil não, mas eu tenho dado conta mais ou menos do recado, viu, Guilherme Verano? Não é o que me consta, não é o que chega para mim, não, né? Tem a outra versão, né? Mas brincadeira... Melhor enquanto ele joga do meu lado. Exatamente. Meu pai sempre falava, né? Do meu lado é um gatinho, contra mim é um leão, né? Isso, tipo isso. Ô Verano, e assinantes do 14, o bate-papo com o Camael hoje a gente vai falar de treinamento personalizado, vamos falar de academia, vamos falar do educador físico de uma maneira geral, mas eu queria iniciar o nosso bate-papo perguntando para o Camael, porque todos nós conhecemos aí as academias convencionais, eu e o Guilherme Verano estamos aí nas academias, o Camael muito mais do que a gente, mas o Camael ele trabalha num espaço que é dele, daqui um pouco nós vamos dar os dados desse espaço aqui, que é um estúdio. Então a gente até estávamos brincando aqui agora, antes de começarmos o nosso bate-papo, as pessoas quando falam estúdio acham que é estúdio de gravação, é estúdio de fotografia, mas existe o estúdio na área da educação física. Camael, qual que é a diferença da academia convencional com o estúdio? Então vamos lá, são pequenas as diferenças, a gente trabalha o treinamento físico da mesma maneira, só que na academia convencional eu trabalho com N número de pessoas. E no estúdio é uma coisa mais focada. Então eu atendo no máximo 10 pessoas por horário, sendo que para cada 5 pessoas eu tenho um professor atendendo. Então a intenção do estúdio, assim como o Pilates, a Yoga, é um atendimento mais personalizado, aquele atendimento ali mais o professor em cima do aluno, mais certinho, mais firme, mais em cima, um acompanhamento melhor. E isso é fundamental, né? Porque o que a gente vê muito em academia, até pela quantidade de alunos, é muitas vezes o aluno insistindo em fazer o exercício errado, posicionamento incorreto, às vezes quer colocar mais peso do que ele dá conta. Às vezes o professor tem tantos alunos ali, 20, 30, às vezes 50, que ele até vê, mas na hora que ele chegou lá, o aluno já passou para outro exercício e ele já perdeu.
E no estúdio não. Então ali o professor fica em cima dos alunos, então ele acompanha. Cada professor está com 5 alunos, então ele viu, ele já vai lá no mesmo momento, já dá aquela dica ali. Se não tiver nada de errado, ele já faz aquele elogio, já parabeniza, já passa para o próximo movimento. Então a intenção é justamente essa. Tá ali o professor em cima do aluno o tempo inteiro. Ô Camael, mas você deu o exemplo aí de 10 alunos divididos em 2 grupos de 5 alunos, mas não são os mesmos tipos de exercício por cinco alunos ao mesmo tempo, não? Depende do tipo que ele procura. Normalmente, a turma é o mesmo treino para os 10 alunos, sim, certo? Sim. Só que cada aluno tem... pode fazer um exercício ou não pode, ou precisa de fazer mais um movimento do que o outro, e aí o professor vai fazer essa adaptação, entendeu? Então, vamos dizer que o Guilherme, ele precisa de fazer mais fortalecimento para a perna, que ele tem um problema no joelho, e você quer mais fortalecer o membro superior. O treino é o mesmo para todos, só que naquele certo momento, o professor vai fazer uma adaptação maior para a perna para o Guilherme, e uma adaptação maior para membro superior para você, José. Ok. Treinamento funcional versus musculação. Tem diferença disso? Como é que é isso, Camael? Então vamos lá. Primeiro, a musculação é excelente, não tenho nada que falar da musculação, mas a musculação, como elas são aparelhos que principalmente vai dividir grupos musculares, ela é muito boa para quem quer transformar o corpo. Eu quero deixar o meu peito mais forte, ou eu quero fazer um desenho melhor da minha perna. Então ele visa mais isso, a estética de cada músculo. E o treinamento funcional, ele trabalha o corpo como um todo. Então ele não tem divisão. Todos os dias eu vou trabalhar o meu corpo inteiro. Porque o que a gente pensa no treinamento funcional é o quê? Eu acordo, eu levanto da cama, eu escovo os dentes, eu desço um degrau, eu atravesso a rua, eu entro no carro, eu subo a escada para trabalhar, eu desço a escada, eu sento para o corpo trabalhando por inteiro, né? O corpo trabalhando por inteiro. Então a gente não tem essa divisão. Hoje eu vou trabalhar um músculo. Não, eu trabalho o corpo como um todo, todos os dias. Mas tudo com equipamentos para auxiliar. O treinamento funcional abre mão dos aparelhos, dos equipamentos? Isso, como é que é isso? Ele abre mão. Hoje a gente tem alguns aparelhos, principalmente na área aeróbia, remo, bicicleta, esteira sem ser esteira elétrica, é esteira mecânica, ou a gente corre na rua. Mas o que a gente tenta fazer mais são exercícios livres. Então eu trabalho com o meu corpo. Eu jogo uma bola na parede, eu jogo uma bola no chão, eu pulo em cima de uma caixa, ou eu subo em cima de uma caixa, eu tiro um peso do chão e termino com ele acima da cabeça, mas nada que eu tenha aparelho. Porque o aparelho, só para vocês entenderem mais ou menos, seria o seguinte, um exercício para a perna. Eu sento num aparelho e faço aquele movimento para a perna. O resto você isola, né? Exatamente. Eu isolo, principalmente as minhas costas, que é a parte mais importante do nosso corpo. E no treinamento funcional, a gente pensa no centro como a parte mais potente do nosso corpo. Então, qualquer movimento que eu vou fazer ele em pé. Um agachamento, por exemplo, eu vou colocar a barra nas costas. Então, eu tenho que fazer força no meu core, que é o centro do meu corpo, para conseguir agachar. E nisso eu estou fortalecendo o meu corpo inteiro. Então, a diferença é que musculação eu vou usar mais aparelhos, até que tem muitos exercícios livres na musculação, muitos exercícios bons, mas no treinamento funcional eu vou fazer exercícios livres. Eu vou fortalecer mais o meu core, o meu corpo, o meu centro, para conseguir fazer os outros movimentos. Então já vamos perguntar para você quais são os benefícios do treinamento funcional. Então vamos lá, os benefícios do treinamento do treinamento funcional. Primeiro, a musculatura ela vai ficar mais forte. Porque, como eu falei, a gente todos os dias trabalha o corpo como um todo, então eu não tenho divisão de um músculo, eu fortaleço minha musculatura como um todo. E seria assim, quase que, não por igual totalmente, mas bem equilibrado. Equilibrado, exatamente. A diferença do funcional é isso. Eu tenho um corpo mais equilibrado. Uma coisa que a gente às vezes vê na musculação é, principalmente o homem fica muito forte em cima e não treina muito a perna. Ou a mulher treina muito a perna e não treina nada de braço. Então, no funcional, eu tenho um corpo mais equilibrado. Exatamente. A postura, melhor. Justamente pelo aquilo que eu te falei. Como eu fortaleço muito a região do meu centro, eu vou ter mais postura no meu dia a dia. Para sentar, para levantar, para andar, para correr e etc. Eu vou ter menos dores nas costas. Justamente por causa desse fortalecimento da região do core.
trabalho o corpo como um todo de uma vez só, como eu falei. Trabalho muito cardiorrespiratório. A base do treinamento funcional é o cardiorrespiratório. Eu trabalho força, eu trabalho equilíbrio, eu trabalho potência, mas a base, quase que o treino, a gente trabalha em cima do cardiorrespiratório. Eu posso enxertar antes de você claro. partir para o equilíbrio? Porque a gente vê muitas vezes, na própria musculação, as pessoas não têm esse controle de respiração, de inspirar, de expirar, e sendo movimentos mais aproximados com o que é o dia a dia da gente, então, de que forma há esse controle da respiração ou não? Você pode seguir um processo normal do que seria o seu dia a dia, por ser exercícios até semelhantes ao que você faz. Não tem muito esse controle da respiração. Conforme você vai tendo um condicionamento melhor, você vai tendo esse controle naturalmente. O que a gente tenta passar é justamente isso que você falou. No seu dia a dia, você não vai ficar controlando. Eu vou levantar agora, né? Levantei, sentei. Não, então a gente não tem esse controle. Mas a gente tenta respirar de uma maneira melhor, melhorando assim o meu pulmão, e aí sim, com o tempo de treino, eu vou aos poucos tendo uma respiração mais fácil. Então eu vou fazendo cada vez exercícios mais intensos e com a respiração melhor. Isso vai melhorar também no meu dia a dia. Às vezes eu tenho que atravessar uma rua correndo, ou na chuva eu tenho que saltar aquele meio-fio ali que ficou com a poça d'água. Mas então, tudo é um processo natural, né? Processo natural, acontece naturalmente. Aí você vai falar de equilíbrio, eu te interrompi. Equilíbrio, trabalha muito o equilíbrio e coordenação motora. Que isso é a base da nossa vida. Então a gente nasce, a gente equilibra e a gente treina a nossa coordenação motora. Pegar uma coisa no chão, levantar, subir um degrau. Então, no treinamento funcional, a gente vai lá da criança. A gente pensa como criança. Então, um grande problema que teve há uns anos atrás foram criar andador. Não sei se vocês lembram, mas teve uma fase que eles criaram um andador, que era um negocinho redondo, colocava a criança sentada ali. E a criança começou a não ter equilíbrio. Lembro muito disso. Exatamente. Então, essas crianças que passaram por isso, essa fase, hoje elas são adultos, adolescentes, adultos, um pouco mais descoordenados, um pouco menos equilibrados do que as crianças que caíram, levantaram, subiram ali no sofá ali, equilibraram, tentaram ficar em pé. Então, dentro do treinamento funcional, a gente trabalha isso também. Equilíbrio em cima de um bozu, que é uma bola oval, saltar barreiras, fazer passo a passo em barreiras. Então, eu trabalho muito a coordenação e o equilíbrio também. Ô Camael, a gente brincou aqui na questão da idade no início do nosso bate-papo, mas vocês dividem mais ou menos grupos por idade, porque com certeza pessoas com mais idade não dá conta de acompanhar um jovem igual você. É mais ou menos dividido ou na aula dá para vocês? Na aula, o próprio professor, no feeling dele, ele vai dar uma separada, ou ele vai chegar ali naquela pessoa mais de idade, falar, hoje a gente vai tentar fazer menos repetições, ou vou trabalhar com menos peso, mas a gente não divide. Até porque, principalmente, a pessoa mais nova não, ele até acha bom quando divide, ele põe ele lá e faz assim, e ele vai lá e se joga, né? Mas às vezes a pessoa mais velha, quando você divide ele, tira ele ali, ele fica meio acanhado, não acha tão bom. Às vezes ele quer estar ali perto do novo, até para se motivar um pouco. Justo. Então a gente não tem essa divisão. Há uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, e a gente que está aí, o Guilherme Verano no rádio, na televisão, quantas vezes por semana e qual o tempo que é ideal para a gente treinar, Camael, para você ter resultado satisfatório? Isso vai influenciar muito de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que nunca treinou 2 vezes na semana, em média de 40 minutos a 1h20, já vai ter resultado. Porque o corpo dele ele nunca fez movimento, então aquilo já vai ser uma coisa muito boa para ele. Pessoas meio treinadas, 3 vezes na semana, a média também de 1 hora. Pessoas mais treinadas, 5 vezes na semana, às vezes 6, 1h30, às vezes 15 minutos. Mas eu vou falar mais, essa de 15 minutos eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês vão entender um pouco mais sobre o tempo. Então, o tempo de treino não é uma coisa que influencia muito. Às vezes eu posso fazer um treino de 10 minutos, 7 minutos, que vai valer mais a pena do que um treino de 1h30. A palavra seria intensidade. Exatamente. Agora, treinar todos os dias prejudica?
Não prejudica, mas quando a gente treina todos os dias, a gente tem que, principalmente, conhecer o nosso corpo. Vai ter um momento que ele vai te pedir um descanso, ou o que a gente chama de rest day, ou um dia ativo. Eu vou fazer um dia, uma natação, ou uma caminhada, ou um exercício mais leve, eu vou fazer um fortalecimento só de abdômen, de core. Então, vai ter um dia que eu vou sentir mais cansado, ou uma coisa que a gente trabalha muito no treinamento funcional, que é alongamento e flexibilidade. Então, eu vou tirar, nossa, esse dia meu corpo está me mandando mensagem que não tá bom, estou muito dolorido, muito cansado. Então eu vou tirar esse dia para fazer só mobilidade, alongamento, ou eu vou numa fisioterapia fazer uma liberação miofascial e etc. E até o ósseo total. Hoje eu não vou fazer nada. Nada. Tem É dia importante que... também. Claro, tem dia que o corpo fala assim, não, hoje você não vai fazer nada. No seu horário que você ia treinar, você vai deitar no sofá e vai assistir um filme, um futebol. Inclusive, hoje tem bons jogos, hein? Todo dia tem jogo do Brasil, né? Napolino joga hoje, não? Não, vamos mudar esse assunto de Napolina, vamos continuar aqui no assunto, tá interessante. Ô, Camael, outra pergunta também que as pessoas fazem e continuam fazendo. Qual que é o treinamento adequado para perda de peso? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito típica. Na verdade, principalmente no funcional, na musculação a gente ainda tem essa mudança. O treinamento para ganho de massa eu vou fazer mais força, menos repetições. E o treinamento para perda de peso eu vou fazer menos força, mais repetições, descansar um pouquinho menos. No funcional, a gente não tem muita mudança. O que vale é aquilo que eu te falei, que você me respondeu aquela hora. Intensidade. Quanto mais intenso eu treino, melhores são os meus resultados. Então, se eu busco ter mais músculo, ou se eu busco perder mais gordura, eu vou fazer aquele treino na maior intensidade que eu conseguir fazer. Eu posso gastar 15 minutos, aquilo que eu te falei. Eu posso fazer um treino de 15 minutos na maior intensidade possível e ficar lá mais 20, 30 minutos no chão lá descansando, que vai valer mais a pena do que às vezes eu ficar lá, ir para São Francisco ali e dar, sei lá, 2 horas de volta andando lá. Então, quando a gente pensava, principalmente antes, em perda de gordura, a gente pensava, não, vou fazer uma caminhada, um treino aeróbico de baixa intensidade, porque aí eu vou metabolizar a gordura. Sim, eu vou metabolizar a gordura. Depois de 40 minutos que eu estiver fazendo aquele exercício moderado, eu vou começar a queimar a gordura. Aí eu comecei a queimar a gordura ali, deu 1h20 de exercício, eu parei, naquele momento que eu parei, meu corpo parou de metabolizar a gordura. Se eu fizer um treino intenso, o meu VO2 é tão alto que a partir do momento que eu parei de treinar, que teoricamente eu ia estar descansando, aí meu corpo começou a metabolizar a gordura. Porque ele foi tão intenso que ele entende, nosso corpo é muito inteligente, ele entende, nossa, ele gastou muita energia, muita caloria ali. Então eu vou ter que tirar da onde tem mais energia, mais caloria, na gordura. Então meu corpo vai lá, pega a molécula do gordura e começa a quebrar ela. Então o que vale para queima de gordura, para ganho de massa, o que for fazer, intensidade. Treine na melhor intensidade possível. Camael, Eu ia fazer uma pergunta aqui. Vou fazer, né? Em relação até minha rotina diária, né? Em relação a acordar e, 40 minutos depois fazer exercício, tem problema? Não, de jeito nenhum. Porque já fala, vai morrer, né? Porque eu acordo bem cedo e vou correndo para a rádio. É um espaço pequeno ali, 1,5 km. Mas fico assim, receoso. Será que faz bem? Será que faz mal? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Então eu não vou cair duro ali. Não. Principalmente até porque você está acostumado a fazer isso. Não, e me levou a perder 7 quilos em 8 meses. Excelente. O que a gente não indica é uma pessoa nunca fez isso. Não, agora eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou treinar às 6 horas da manhã. Não, calma aí. Pode acordar às 5 horas e treinar às 6 horas da manhã, mas vamos com calma. Se alimentar, faça aquele processo normal. Processo normal. É a mesma coisa que a gente fala para grávidas. Tem muita gente fala assim, nossa, mas grávida pode treinar, pode fazer o funcional? Grávida pode fazer tudo, desde que ela já esteja fazendo antes. Eu já treinava, eu já fazia aquilo, engravidei, pode continuar treinando. Eu tive uma grávida esses dias para trás, que ela treinou até um dia antes da filha dela nascer, do filho, aliás, nascer, e agora ela tá com menos de 45 dias, ela já voltou a treinar, que o parto dela foi normal, então ela não fez cirurgia, ela já foi tranquilo, já voltou a treinar. E ela treinou normalmente. Aí as pessoas ficavam assustadas, nossa, mas ela fazia tudo. Não, tudo não, a gente evitava algumas coisas que causavam risco, tipo saltar em uma caixa,
essas coisas, saltar corda. Não, isso causa risco, evita. Agora, a grávida, por exemplo, nunca treinei na minha vida, engravidei, agora eu quero fazer uma atividade física. Minha filha, vai lá pro Pilates, pra yoga, pra hidroginástica, porque ela, como ela nunca fez, isso pode causar um mal-estar, alguma coisa. Vou pegar até o exemplo do vôlei, que a gente está vivendo com intensidade aqui na cidade de Anápolis. O exemplo dos anos 80, a Isabel, foi jogadora da seleção brasileira, ela jogou vôlei até os 6 meses. De forma eficiente e tranquila também. E muita gente assustada. Vai levar bolada, vai acontecer alguma coisa. Só essas curiosidades que a gente traz, né, José? Ô, Camael, existe algum treinamento associado aos tipos de dieta? Porque a gente sempre conversando com profissionais da sua área e de outras áreas também, hoje a gente vê a importância do trabalho da equipe multiprofissional. O educador físico conversando com a nutricionista, conversando com o fisioterapeuta e por aí vai. Mas existe treinamentos associados assim, eu fui na nutricionista e ela me deu a dieta X. Aí o Camael no estúdio dele vai dar o treinamento. Existe alguma coisa nesse sentido? Não tão assim, como você pensou, X, Y, não tão direcionado. Como eu falei, a intensidade é que vai mais valer. Mas, por exemplo, hoje nós temos inúmeros tipos de dieta. Por exemplo, uma dieta que é a base de 500 calorias diária. A pessoa que ingere 500 calorias diária, ela não vai conseguir treinar intenso. Então, essa pessoa, aí eu vou fazer um treino bem leve, moderado. Eu só vou deixar essa pessoa ativa, movimentando. Porque se ela parar, o resultado da dieta dela vai ser bom. Porque 500 calorias por dia, não tem como não ser bom. Mas, se ela continuar fazendo um movimento, mesmo que seja leve, o resultado dela vai ser muito melhor. Então, o importante não é só a dieta ou só o treinamento. É a associação dos dois. Isso dá resultado. Não adianta eu só fazer dieta, vou ter um resultado legal. Não adianta eu só fazer o treinamento, vou ter um resultado legal. Agora, quando eu associo os dois, aí o resultado é fenomenal. Porque tem muita gente que às vezes diminui muito a quantidade de alimento, até na dieta, e quer aumentar muito a intensidade do treinamento. Essa coisa também não funciona, né? Não, aí não funciona. Você tirou muito a alimentação, a não ser que você tem muita gordura corporal, e aí daí seu corpo tem. Na primeira semana você não vai dar conta de treinar, porque você vai sentir falta. Mas a partir da segunda semana, seu corpo vai entender que ele tem que tirar. Isso é aquele processo que você falou, né? Ele vai entender que ele tem que tirar de algum lugar e ele vai tirar. Mas não é legal você diminuir muito a alimentação e começar a querer treinar muito intenso. Então você tem que ter um balanço. Um tem que contrabalancear o outro. Se você vai tirando muito da alimentação, você vai tirando um pouco da intensidade do seu treino também. Lógico que você tem que fazer ali na melhor possível, mas eu não consigo tirar 80% da minha alimentação e querer aumentar meu treino em 70%, 80%. E querer ter uma vida saudável com isso. Né? Não, e principalmente, isso não combina com saúde. Muitos não têm a condição de ter um personal, talvez de frequentar a um estúdio como o seu, e às vezes fica fazendo exercício aí sem muita orientação. A gente vê isso muito em academia. Hoje tem muitas academias com preços muito acessíveis, mas que não têm a condição de ter profissionais lá dentro acompanhando o volume de alunos que tem dentro das academias. Mas a minha pergunta para você é assim, essas pessoas que não têm acompanhamento, como saber se a quantidade de exercício está assim exagerada? E mesmo porque, vou até complementar, porque tem gente que, se tem uns que não gostam de academia, tem uns que não gostam de sair da academia, parece que mora lá dentro, né? Aí o camarada fala, vai embora, chega, acabou o exercício, a pessoa quer insistir, né? Como lidar com isso? Então, primeiro a gente tem que entender o nosso corpo, a gente tem que conhecer. O nosso corpo, ele dá sinais o tempo inteiro. Então, um dos primeiros sinais, fadiga muscular, estresse muscular no outro dia, muito cansaço, dor muscular, que a gente chama de dor muscular tardia. Então, são sinais do corpo te mostrando que seu treino está exagerado. Calma, freia um pouco, diminui a intensidade, dá um descanso, durma bem à noite, isso é muito importante. O sono, além da alimentação do treino, o sono é muito importante, porque no momento do sono é o momento que o nosso corpo está produzindo os hormônios que a gente precisa. Então, o sono é muito importante. As pessoas começam também a perder um pouco isso. Hoje em dia, às vezes chega em casa do trabalho e vai assistir televisão até mais tarde, no outro dia acorda cedo para trabalhar e a rotina cada vez vai diminuindo o sono. Então, o sono é necessário.
Então, até nisso a gente tem que pensar. Então, o corpo, ele dá sinal pra gente. Josevar, uma coisa é, comecei a sentir muito dor. Fiz um treino muito pesado de perna, senti dor no outro dia. Às vezes é normal, porque foi um treino muito pesado, um estímulo diferente. Mas na outra semana eu fiz um treino de perna, eu senti de novo. E conversar com o professor é importante nesse sentido. Com certeza. Mas às vezes você não tem ali numa academia, às vezes hoje em dia tem muita academia em prédio também, que não tem professor. Então você começou a sentir constantemente dores musculares, tá errado. Então, uma dor muscular tardia de vez em quando, por um exercício muito forte ou um exercício diferente, acontece, tudo bem. Agora, a rotina de ter dor, tá errado. Pisa no freio, desacelera, descansa, diminui suas cargas, diminui sua intensidade, diminui seu ritmo de treino e aí vai sentindo de novo. Então, pensa principalmente nisso. O corpo te dá sinal sempre. Eu queria falar agora do efeito sanfona. Muita gente vai na dieta, faz a dieta direitinho. Ainda mais agora no verão, né? Busca um profissional como o Camael, faz o que tem que fazer dentro do estúdio, dentro da academia. Chegou no ponto que queria do peso. E aí depois desleixa. Posso aposentar, precisa fazer mais nada. Posso aposentar. E daí engorda quase que tudo de novo e vai nesse vai e vem durante a vida. Que orientação você dá para essas pessoas, Camael? A gente tem uma cultura no Brasil de... Principalmente aqui na nossa região, aqui o goiano. Julho, Araguaia, final do ano, vou fazer uma viagem pra praia, alguma coisa assim. Então aí, julho, Araguaia. Aí eu vou lá em maio e vou lá e treino, maio, junho, como direitinho, emagreço. Aí vou para Araguaia, põe uma sunga ou a mulher põe um biquíni, fica bonitão lá. Aí agosto come, bebe, setembro, outubro. Aí final de outubro, engordou tudo de novo. Aí vai nessa luta de novo. Cada vez que você vai fazendo isso, emagrece, engorda, deixa de comer, come, deixa de comer, come, treina, não treina, seu corpo vai ficando com o metabolismo mais lento, seu corpo vai ficando mais difícil de ter aquele resultado e aí você não vai encontrando. Uma dica importante, principalmente para quem não gosta de treinar, chegou naquele ponto que você quer, que você gosta, diminui só os dias da sua academia, faça 2 vezes na semana. Tente, pelo menos durante a semana, se alimentar melhor. Evitar, sei lá, uma bebida alcoólica, pelo menos no excesso, porque às vezes socialmente vai beber, vai sair à noite com os amigos, ou vai assistir um jogo, vai fazer alguma coisa, bebe. Mas tente diminuir, pelo menos durante a semana. Isso você vai conseguir manter. Não vai ficar aquele peso certinho, porque querendo ou não, sempre dá uma erradinha fim de semana, mas você consegue manter. Então, quando chegou ali na época de férias, que você quer chegar naquele peso, você tá mais próximo. Fica bem mais fácil, né? Fica mais fácil. Então, o que não pode fiz dieta, fiz treino, emagreci, cheguei onde eu quero. Aí eu fico 3 meses lá no sofá da minha casa, pé pra cima, como tudo, sanduíche, cachorro-quente, cerveja, refrigerante, café, açúcar, bolo, chocolate. Aí não tem jeito. Você viu que eu fiquei sério, o Josival rindo ali, né? Você já entendeu, né? Pois é, porque eu sigo a risca, né? E vocês veem aqui pela diferença do visual, né? Mas enfim, vamos lá, segue. Ô, Camael, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Em relação a essa gordura da barriga, que é essa danada, tem muita gente que fala, não, eu faço 1000 abdominal por dia pra perder barriga. Eu vou lembrar até o exemplo do Clóvis aqui, rapaz. Acabava o jogo, ó, o velhinho. Não, vamos lá. Um banho, ele ficava lá meia hora lá fazendo abdominal. Ô, velhinho, vamos lá. O abdominal ajuda? Como é que é? Além de saber se o abdominal ajuda, qual que é a dica pra perder essa gordura? Gordura visceral, essa gordura que tá ali por baixo, é uma gordura mais difícil de perder. E não, o abdominal só não ajuda. O abdominal eu vou fazer força no músculo. Claro que se eu tô fortalecendo o músculo, eu tô perdendo um pouquinho de gordura. Isso é base de qualquer grupo muscular. Mas não tem como, por exemplo, assim, eu tenho muita gordura no meu braço. Eu vou fazer bíceps e tríceps, eu vou perder a gordura do meu braço? Não. Então, o nosso corpo ele não entende assim, que eu tô fazendo aquele exercício e vou perder a gordura naquele lugar. Por isso que eu tenho que treinar tudo. É importante, principalmente, esse tipo de gordura abdominal visceral trabalho aeróbio intenso, alimentação boa, e aí sim o abdominal vai ajudar, porque aí eu vou fortalecer a musculatura. Agora, eu fazer só o abdominal, você vai ver que às vezes tem muito gordinho que
Se você apertar lá a barriga dele lá por baixo, você vai ver que ele tem um músculo definido por baixo, mas a gordura tá lá. Ela não vai sair sai, né? com a força do abdômen, e sim com a intensidade, principalmente do treino aeróbio que ele vai fazer para poder queimar essa gordura. Foi o meu caso, pode falar. Foi o seu caso, Verano, pode falar. Suplementos alimentares. Como que você... O que você acha disso? É bem-vindo, não é bem-vindo? Tem gente que exagera. Qual que é a sua opinião? Exatamente isso. Tem gente que exagera. Suplemento, o nome dele já diz. Ele veio para suplementar. Então, o suplemento ele é muito importante, principalmente para atletas, que eles treinam e eles têm um consumo calórico muito maior. É um gasto brutal, né? É, muito maior do que o gasto, ou do que o consumo de alimento que ele tem. Então, ele suplementa para não perder. Você entendeu? Então, hoje, o suplemento ele é muito vendido, tá aí, cresceu cada dia mais, todo mundo quer tomar proteína, isso, aquilo, outro. Então, o que a gente tem que pensar é exatamente isso. É muito melhor eu terminar um treino e comer uma proteína, um ovo, um queijo, uma carne, do que eu ir lá e tomar um suplemento. Mas o suplemento ele vai me ajudar no meu dia a dia. Às vezes eu treinei, eu não tenho tempo de ir em casa fazer essa alimentação. Ou na minha academia não tem a lanchonete que vai me servir esse tipo de alimentação. Então eu tomo o suplemento para me suprir isso. Caso contrário, se eu tenho a oportunidade de fazer essa alimentação, deixa o suplemento de lado e faço a alimentação. Então o que a gente tem que pensar é que quanto mais natural for a minha alimentação, melhor para mim. Quanto menos industrializado ser minha alimentação, melhor. E de que forma funciona essa orientação? Porque o aluno chega, o professor, seria interessante eu utilizar o suplemento, até pelos motivos que você explicou aí. Como é que funciona isso no dia a dia? Na verdade, a suplementação é uma coisa mais da nutrição. Então, eu dou algumas dicas nesse ponto. Mas procure o nutricionista. Procura o nutricionista primeiro. Então, eu dou uma dica assim, cara, você vai treinar, vamos dizer agora, eu tenho aula 4 horas da tarde lá no meu estúdio. Aí as pessoas 5 horas vão buscar os filhos na escola, depois vai no supermercado fazer uma compra, não sei o que, não vai dar para comer. Ótimo, suplementa ali para poder manter o seu corpo mais equilibrado. Mas falar assim, quanto que eu tenho que tomar, que horas que eu tenho que tomar certinho, qual é a dose, quantidade, aí o ideal é procurar um nutricionista, ela vai fazer os exames necessários, vai avaliar seu corpo, sua rotina do seu dia a dia, e aí ela vai falar, você vai tomar suplemento assim, assim, assado, tal hora, tal quantidade, aí você pode tomar sem preocupação, porque aí é o profissional que está te indicando corretamente, a pessoa que estudou para te indicar isso. Em relação à alimentação pré-treino e pós-treino, porque a gente ouve pessoas dizerem assim, quem, por exemplo, treina de manhã, eu não tenho costume de acordar e comer alguma coisa e treinar. Então, o pré-treino para mim não faz falta porque eu não tenho esse hábito. Mas, na sua opinião, pela sua vivência, existe essa importância do pré-treino, da alimentação pré-treino e pós-treino, ou isso vai muito de organismo para organismo? E alimentação / hidratação também, né? Isso realmente vai muito de organismo. Então, as pessoas acostumam sim ou não com isso, mas com certeza é muito importante. Tá? Alimentação pré-treino, dependendo principalmente o tipo de atividade que você vai fazer, vale muito a pena. Frutas, alguns carboidratos para algumas atividades principalmente intensas. Então, antes do treino é válido. Depois do treino, menos carboidrato, um pouco mais de proteína para recuperar principalmente o gasto que eu tive naquele treino. Mas não é uma regra 100% também. Não é porque você acostumou seu corpo a levantar cedo e treinar sem alimentar, isso não vai te fazer mal. Mas depois que você treinar, o ideal é você fazer uma alimentação. Aquele lance de treinar sem alimentação, às vezes almoçar só almoçar e ficar o dia inteiro, fazer esses jejuns intermitentes e etc., isso não é uma coisa muito boa. É um up que você pode fazer um momento ou outro da sua semana, da sua vida. Eu exagerei num dia, não, eu vou fazer um jejum intermitente no outro dia. Agora, todos os dias não é legal. E a mesma coisa do suplemento. Tá em dúvida do que eu tenho que comer antes, depois, o que eu tenho que fazer?
nutricionista, estudou e está ali para te atender da melhor maneira possível. Procura sempre um nutricionista que ele vai te indicar exatamente o que você tem que comer, qual é a quantidade e etc. Camael, tem muita gente que diz assim, eu não gosto de academia. Lugar fechado e aquelas máquinas, movimento repetitivo. Nós já falamos aí do treinamento funcional. Mas existe outra atividade que a pessoa pode emagrecer, tá com os músculos tonificados, sem que seja academia, em especial para aqueles que não gostam da academia? Tem. Primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte, principalmente no ponto de emagrecer. O que vai valer a pena é fazer o que eu gosto. Se eu gosto de jogar um futebol, eu vou jogar um futebol, lógico que só eu jogar, se eu for, a gente chama atletas de final de semana, eu posso ter um risco de lesão. Então eu tenho que procurar uma atividade de condicionamento. Tem hoje profissionais que atendem em condomínios, em quadra, em campo, no parque, vai lá e faz treinamento como se fosse um treinamento de jogador de futebol. Corrida, explosão, toque de bola. Então eu vou conseguir ter o resultado que eu quero jogando bola, ou jogando um basquete, ou eu gosto de luta, Muay Thai, boxe, karatê, judô. Todos esses esportes, eles vão te dar resultado. O que você tem que achar é o que você gosta. Hoje, por exemplo, um esporte que tem crescido muito, principalmente em Anápolis, ele já era muito difundido em outras cidades, mas agora em Anápolis foi crescendo muito esse último ano, é o futevôlei. É aberto, na areia, é legal, sol, sunga, a galera tá gostando demais, muitas meninas também estão gostando, estão jogando. É divertido, queima muita caloria e, cara, se é o que você gosta, isso vai te dar resultado. Isso é muito bom, né? Se você puder juntar essa situação, puxa vida, principalmente maravilha. no futevôlei, você vai achar esses profissionais que vão fazer treino ali dentro da areia. Correr, pegar a bola, chutar, ir para trás, voltar, saltar, fazer um apoio, fazer um agachamento. Vai muita questão da intensidade por conta da areia também, né? Exatamente. A areia aumenta a intensidade, você vai transpirar muito mais, vai gastar muito mais calorias. Então, não necessariamente eu preciso de estar numa academia para fazer uma atividade que vai valer a pena, ou que eu vou queimar gordura, que eu vou melhorar. O treinamento funcional, ele faz com que você ganhe massa muscular também, ou ganha, mas é mais gradativo, ou para o ganho de massa muscular você orienta que realmente tem que buscar uma academia e fazer os exercícios apoiados nos aparelhos? O que você pode dizer em relação a isso? Não, o treinamento funcional, ele também te dá o ganho de massa. O problema é que o treinamento funcional, como ele difere muito da academia, e principalmente eu ter que manter meu corpo firme, ereto, em pé, no começo eu vou trabalhar mais repetições e menos carga, até meu corpo adaptar com aquele movimento. Então, ou seja, teoricamente diminui a massa, né? Diminui a massa naquele começo. Não diminui, eu só vou manter a massa que eu tenho. Eu vou perder muito mais gordura e vou diminuir o peso na balança, mas eu vou manter a massa. Depois que eu aprendi aquele movimento, estou executando ele da maneira mais correta possível, aí eu começo a trabalhar com cargas mais elevadas. Aí o ganho de massa é muito grande. Até porque aquilo que eu falei no começo. Eu trabalho o corpo inteiro como um todo. Então eu vou ter ali um equilíbrio muscular muito maior. Eu começo a ganhar massa. Na sua opinião, qual o futuro do fitness? Não só na minha opinião, eu vi um estudo sobre isso. Então, nos últimos 4 anos, o fitness ele vem evoluindo assim. Esse foi um estudo que foi feito numa revista americana de ciência esportiva. Nos últimos 4 anos, o fitness ele vem saindo muito desse lance da musculação em si e vindo para o funcional, para o treino fora da academia. Estão lançando muitos aplicativos, exercícios, equipamentos que eu não preciso de estar ali dentro da academia para utilizar, você entendeu? Então isso é o que está mais crescendo nos últimos anos. Uma coisa que vem crescendo muito também dentro do fitness são academias de musculação que não tem professor ou tem o mínimo de professor possível, então eles barateiam o preço da academia, porque eles colocam o mínimo de professor, porque é exigido pelo Conselho Regional, tem um professor naquele momento, então eles põem o mínimo possível e tacam aluno lá dentro. Então, os professores que estão ali se prendendo demais em ficar dentro da sala de musculação é muito bom, não é ruim, mas ele tem que começar a enxergar outra coisa, porque
de 4 anos para cá, cada dia mais, se vocês pesquisarem estudos e e-commerce e tudo que vem vendendo na área de fitness, ele vem saindo um pouco da musculação e indo mais pro funcional, pro outdoor, para sua casa. Então você não precisa tanto de ter aquele profissional ali. Então a pessoa tem que começar a buscar outros áreas, pensar em outra coisa, porque se ele ficar muito naquele aparelhinho ali, supino, extensora, flexora, leg press, ele vai chegar um momento que ele vai ficar escasso, ele vai ficar para trás. Até nessa questão histórica, porque a gente tinha noção, final dos anos 60, início dos anos 70, o corpo ideal era o quê? O Incrível Hulk, Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger. Esse padrão vem mudando em relação ao que seria um corpo saudável. A gente sabe que nesse meio tempo também tem uso de anabolizantes, drogas pesadas. O que vem mudando nessa concepção do que seria um corpo saudável? Um corpo saudável, a gente naturalmente se torna bonita, não precisa ser extremamente musculoso ou pouco musculoso. O que vem mudando nesses padrões? E assim, eu citei anos 60, 70, que a maior nem era nascido, mas é o que tinha, é o que tínhamos para a época. Mas eu cheguei até a acompanhar alguns filmes com eles e veio mudando muito. Hoje a gente pensa num corpo mais equilibrado e mais slim. A pessoa, o homem, a mulher, ele tem que ter músculo, mas não é exagerado. Então a gente busca, se você for pesquisar hoje em dia, o que aparece mais são corpos mais saudáveis, não tão fortes. O problema de hormônios, isso não acabou, né? De lá para cá, acontece muito ainda. Hoje tem boas coisas para se tomar, procure um médico, ele vai te indicar se você precisar, fazem exames, tem gente que tem nível baixo de testosterona, realmente ele precisa, o médico endócrino vai te indicar a quantidade que você tem que tomar. O problema é que pessoas começam a fazer por si próprio e tomar exagerada, exatamente. E aí pode ter um problema futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, mas o corpo hoje que se busca é um corpo mais slim, mais fitness, forte, mais equilibrado, não muito exagerado e principalmente mais saudável. Camel, aquela máxima de que pro exercício fazer efeito tem que machucar o músculo, você tem que ficar dolorido. É isso mesmo? Nem sempre. Esse é um ponto que eu tive quando eu fiz faculdade, há um tempo atrás também. Eu lembro que teve uma discussão, eu tive um professor que foi fenomenal, Jairo, foi um professor muito bom que eu tive, e eu tive uma discussão de um colega de faculdade com esse professor. E esse colega, ele batia nessa tecla, ele falava assim, mas professor, você não treina. Se eu treinar e não sentir dor no outro dia, eu não treinei, não valeu a pena. Ele falava isso, e o professor mostrava fisiologicamente que não precisa. Não necessariamente eu preciso. Claro que um dia que eu fizer um treino mais forte e ter essa microlesãozinha, essa dorzinha, não tem nada de ruim. Inclusive porque a gente entende, se você pesquisar na fisiologia, você vai entender que o treinamento muscular é justamente microlesionar as fibras musculares e o meu corpo ele sempre tende a recuperar mais do que 100%. Então eu fiz aquela pequena lesãozinha, ele recuperou um pouquinho mais. Eu fiz aquela pequena lesão, ele recuperou um pouquinho mais. Então, o treinamento é isso. E o ganho de massa veio a partir daí. Exatamente. Só que eu não preciso lesionar muito. Eu não preciso, toda vez que eu treinar, ficar com aquela dor muscular. Uma vez ou outra que acontecer, legal, você tá no caminho certo. Mas lembra que eu falei que o corpo te dá a resposta? Se essa dor continuar sempre, não, peraí, ou você está exagerando demais ou alguma coisa está errada. Então, de vez em quando, ter essa dor muscular, você está indo no caminho certo, mas não pode ser sempre. No dia a dia no seu estúdio, as pessoas que eu acredito que boa parte dos seus clientes, alunos, são pessoas que passaram por academias, em especial pela musculação, e busca o treinamento funcional dentro do estúdio de uma forma um pouco diferente, como você já colocou aqui. Esses alunos, Camargo, eles vão muito e voltam, ou aquele que busca o treinamento funcional, ele passa a ser mais adepto a isso? Ele passa a ser mais adepto. Inclusive, eu tenho muitos clientes que foram para a academia e fazia, voltava, nunca tinha continuidade.
E depois que conheceu o treinamento funcional, tá há 2 anos sem parar. Porque principalmente aquele lance da musculação, de ser sempre aqueles mesmos aparelhos repetido todo dia. Um dia eu faço treino A, um dia eu faço treino B, um dia eu faço treino C. Se eu não tiver com o personal dentro da musculação, que eu vou fazer sempre diferente, o personal ele tá ali para fazer isso. Quando eu treino sozinho, o professor me monta uma ficha, não só por culpa do professor, porque ele tem 50, 60 alunos para montar a ficha. Então ele vai fazer de uma maneira mais fácil para que você consiga treinar sozinho. E isso, as pessoas estavam cansando dessa rotina. Essa rotina de sempre ser a mesma coisa. E no treino funcional, como ele não tem rotina, nunca é o mesmo treino, a gente nunca repete o mesmo treino, e você não sabe o que é o treino até o momento que você chega lá, isso motiva mais as pessoas. Então, e acontece o aluno fala, não, eu gostei foi daquele treino, faz só aqui, por um tempo também. Aí isso acontece mais na musculação. Eu gosto disso. Aí o cara, na hora que você vê, o cara tá fazendo só aquilo. É verdade. Se você virar as costas, não faz aquele outro ali. Na hora que você virou as costas, foi beber água, você viu, o cara já tá fazendo o que ele gosta. Então, no funcional não tem isso. Eu gosto disso, mas hoje tem aquele outro ali para fazer. Você vai fazer. Você pode até fazer um extra depois no final do treino do que você gosta. Mas você vai ter que fazer o treino que está prescrito para você fazer no dia. Camayo, hoje como é que é? As mulheres têm buscado mais treinar do que os homens ou isso está igual? Como é que é isso? Porque geralmente as mulheres são mais vaidosas, né? E vou até voltar no tempo. Eu citei o caso da musculação aí de Lô Ferrino e Schwarzenegger nos anos 80. E no início dos anos 80, essa moda fitness também começou com a Jane Fonda nos Estados Unidos, com aquelas aulas de vídeo aeróbico. Exatamente. E até hoje, perto dos 80, ela está muito bem ainda. Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se você lembra desse fato, dessa história. Eu lembro sim. As mulheres continuam, sim, procurando mais. A grande maioria dos alunos são mulheres. Tem muitos homens que procuram, muito mais também, porque quer ter uma qualidade de vida maior, quer ser mais saudável, quer ter um corpo melhor também. Mas a mulher procura mais, sim. Ela tá mais dentro não só do funcional, mas na academia, se você for pegar lá e olhar na academia ali, você sempre vai ver encontrar mais mulheres do que homem. Porque o homem tem homem que é orgulhoso da barriga, né? Bate a barriga, que barriga. Conquistei, que foi muito chope. E não pensa que a mulher acha aquilo horrível também, né? Aí brinca assim, não, que barriga que nada, a mulher gosta do que tá aqui, ó, no bolso. Tem demais isso ainda. Também só que ele não pensa que daqui uns dias ele vai ter um problema e o que vai ficar no bolso vai ficar pra ela e ela vai gastar com um bonitão lá, saradão. Camayo, pessoas que fazem exercício, a gente também, conversando com profissionais da área, as pessoas dizem assim, infelizmente o número ainda é muito aquém do que deveria ser, né? Esses dias numa conversa, um colega disse assim, esse número ele não aumenta muito. Você vê muitas vezes uma pessoa saindo de uma academia, indo para outra, saindo de uma academia, indo para o estúdio, migrações, saindo do estúdio e voltando para a academia, mas infelizmente esse número ele não cresce tanto e está muito longe ainda do ideal. É isso mesmo? É isso mesmo. Da época que eu formei para cá, teve estudos que mais ou menos era a média de 15% da população de uma cidade faz atividade esportiva. E mesmo que a gente veja nos parques as pessoas andando, a gente tem a falsa impressão, a cidade toda está se exercitando. Falsa impressão. 15%. Hoje aumentou um pouquinho mais, está em torno de 18% a 22%. Muito pouco ainda para 100%. Tem melhorado muito por estudos, matérias jornalísticas, filmes, novelas e etc., que vem mostrando que o esporte, a atividade, vai trazer mais saúde, vai viver melhor. Então tem melhorando, mas é muito pouco ainda. Essa média de 20% de uma população. Por exemplo, Anápolis, dos seus 350 mil habitantes, pensa, 15% você está vendo ali no parque, nas academias. Então é muito pouco. Acontece muito que a gente fala assim, o balde entrou de cá, saiu de lá. Entrou de cá, saiu de lá. Sai de cá, vai para outra academia. Saiu da academia, vai para outra. Acontece muito isso ainda. A pessoa que busca, no caso você, no seu estúdio, para uma recuperação, fiz uma cirurgia de joelho, por exemplo, né? Fez a cirurgia, vai para fisioterapia
e depois precisa de ter o trato do educador físico. Nos estúdios vocês têm condições de dar esse tratamento pontual para essas pessoas? É mais difícil porque a gente sabe que os espaços dos estúdios são menores, justamente porque faz uma coisa personalizada, vamos dizer assim. Não faz nem sentido ter um espaço enorme também. Justo, não faz nem sentido. Mas vocês acolhem essas pessoas de vez em quando? Ou de vez em quando não. Se a pessoa está nos assistindo agora, que está aí numa recuperação e que vai precisar de uma orientação de um educador físico, pode te procurar no estúdio? Tem essa condição? Pode procurar, tem essa condição. A gente trabalha muito isso também. O que a gente fala é back to the basics. Então, voltar ao básico. Para essa pessoa que faz uma cirurgia de joelho, ele tem que a readaptar a andar, a subir um degrau, a sentar, a levantar. E isso é uma das coisas que a gente mais trabalha no treinamento funcional. É o que eu mais trabalho no estúdio. Lembra que eu falei lá da criancinha que ela faz isso? Ela se equilibra, ela anda, ela sobe, ela desce. Então, principalmente, uma pessoa que fez uma cirurgia, ela tem que passar por esse processo. Ela tem que aprender a sentar e levantar sem ter que apoiar a mão. Ela tem que aprender a subir e descer um degrau. Ela tem que reaprender a fazer esses movimentos para aí sim depois fazer movimentos de força. Mas ela tem que passar por esse processo. E a gente está lá para trabalhar e ajudar nesse ponto. E eu queria agora, antes da gente estar encerrando o nosso bate-papo, que você deixasse aí o nome do seu estúdio, o endereço, como que as pessoas fazem para fazer contato com vocês lá e mostrar esse trabalho diferenciado que vocês têm feito. O nome do estúdio é Estúdio de Treinamento Personalizado Camael Ferreira. Fica no Jundiaí, na rua Antônio Crispim, número 146. Vou passar o telefone de contato. Antônio Crispim é aquela ali próximo daquela galeria? Na Rua da Galeria, exatamente. Na Rua da Galeria, fica na mesma rua tem a delegacia da Polícia Civil. Sei. Fica o segundo ponto após a delegacia. Certo. Então não tem subir na Avenida São Francisco à esquerda. Subir na Avenida São Francisco à esquerda. Abaixo da na galeria rua que ali. tem o Burger King, que tem aquela escola Cândido Ambrósio, certo. Naquela mesma rua. Exatamente. E aí, Camael, você tem horários lá de cedo até de noite? Como é que é isso? 6, 7, 8, 9... Opa, desculpa, 9 não. 6, 7, 8, 10, 11 e meia, 1 e meia, 4, 6, 7, 8. Então tem horário para todo mundo, hein? Tem horário para todo mundo. Ninguém Não tem desculpa mais, seu José. Não tem desculpa. Não tem desculpa nenhuma, não. Só aquele jogo no final de semana. Que não é o meu caso, viu, Guilherme? Eu sei disso. Eu falo sempre brincando com o José Val. O pessoal vê aí pela televisão que relacionamento ruim esses dois têm. Mas é claro, é relacionamento aqui de camarada, né? De trazer essa boa informação de uma forma divertida, que ela seja digerível, né, para as pessoas, né? Porque o mundo anda tão complicado e quando você faz exercício físico, eu sinto sempre meu caso aqui. Tem dia que eu sinto falta, meu organismo cobra. Vai lá fazer exercício, vai fazer. Da mesma forma que o corpo te manda mensagem quando você está exagerando, ele te manda mensagem quando está faltando também. Principalmente quem está acostumado. Ele fala, opa, peraí, você não fez hoje? Não, vamos levantar e vamos fazer. Escutou, né, José? É isso aí. Camael, muito obrigado por você ter nos concedido esse tempo aqui desse bate-papo. Nós nos colocamos à sua disposição ao nosso projeto Alto Astral, o programa Alto Astral aqui na TV, como também o nosso programa Alto Astral na 104.9, lá na nossa rádio imprensa, e aquelas atividades que você fizer no seu estúdio e que você tiver interesse que a comunidade anapolina saiba, nós estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Guilherme Verano, mais uma vez, mais um programa juntos, 74 edições, Guilherme Verano. É muita edição, né, rapaz? Que coisa boa, A gente tá firme no propósito, né? Assim como as pessoas têm que ficar firme no propósito do exercício, a gente está aqui firme no propósito da boa comunicação, da boa notícia, né? Eu acho que isso é muito importante. Falar da comunidade, das pessoas competentes na nossa cidade. Como difundir o que é importante para a sociedade. E o que nós temos de bom aqui, não é isso? É esse que é o propósito do nosso programa aqui. Então, mais uma edição. Muito obrigado, Verano. A gente que agradece, José Val, Camael também, e os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural.
Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibaracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e Mover Mais Clínica de Fisioterapia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.